Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia Casari, sou professora de boneca de pano e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer, esse moleque sapeca, o nosso Saci Pererê. É super facinho de fazer, bem rápido, poucos detalhes, né? Mas é uma bermudinha, tem o suspensório, tem a touca dele. E ele é um menino levado que só tem uma perninha. E é isso, gente. Eu optei por não fazer o cachimbo dele, tá? Porque a minha maior intenção é fazer com que vocês façam o Saci Pererê para as nossas crianças brincarem, entenderem o nosso folclore, tá? O folclore brasileiro, inspirado nas histórias de Monteiro Lobato. Então, eu não achei legal a gente colocando no cachimbo. Eu sei que é uma parte, faz parte da história dele, do bonequinho, mas eu particularmente não achei legal. Então, assim, vocês fiquem à vontade, o Saci de Pererê de vocês, cada um faz o seu. E é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu mesmo estarei respondendo. E é isso. Beijinhos e até a próxima aula. Vamos pro passo a passo? Bom, pra gente estar fazendo o saci, eu tô usando uma malha pra pele negra, né? Então, como é malha e eu não quero que ela deforme, porque a malha vai esticando, eu coloco TNT. Então, eu vou fazer um sanduíche, TNT, malha, malha, TNT. Risco todas as partes no TNT. Aqui. Vou riscar, vou costurar em cima, vou recortar deixando meio centímetro e vou desvirar, tá? E vou encher. Só que tem um detalhe, antes de encher o corpinho, eu vou colocar a perna, eu vou embutir. Então, eu viro o corpo pro lado do direito, a perna também, encho a perna e vou embutir no corpo, tá? E aí, sim, eu encho o corpo e todas as partes, e aí a gente faz a montagem juntas, tá bom? Bom, então, ó, eu embuti a perninha dele, passei uma costura, tá? Preguei a cabeça, com uma linha forte aqui que eu tenho, preguei a cabeça. Os bracinhos, eu fechei aqui em cima com a cola quente, depois que eu enchi. E agora, eu vou colocar os bracinhos aqui, ó, nele, tá? Então, eu ponho com a cola quente, se você quiser dar pontinhos invisíveis, tá tudo bem. Fica bom também, ó. Segura um pouquinho. E desse lado também. Quiser fechar com um botãozinho para deixar o braço articulado, tá tudo bem também. Aí, na hora que você for costurar o braço, você não deixa abertura aqui em cima. Você costura o braço inteiro e faz um corte aqui dentro, enche, fecha com ponto invisível e prega com o botão. De um lado pro outro, de um lado pro outro, também fica legal, ele fica articulado, né? Também fica bom. Então, agora a gente vai fazer a calça. Pra gente tá fazendo a bermuda, aqui tá o molde, ó. No molde, aqui vai estar escrito dobra, tá? Então, eu vou pegar o tecido, assim, na dobra, vou colocar o molde em cima e vou cortar, tá? Recorto. No molde vai estar escrito cintura e perna, tem diferença aqui.
A parte que é da cintura, ela é maior do que a parte que é da perna, tá? Depois que eu cortei, vou colocar os dois tecidos junto. Tô usando aqui tricoline. Eu vou fazer uma costura nos dois cavalos. Começar aqui com retrocesso e venho até aqui com retrocesso. E nesse cavalo a mesma coisa e desço aqui. Depois que eu fiz os dois cavalos, eu vou fazer uma barra, tá? Ó, aqui tá as perninhas. Então, eu vou fazer uma barra aqui de meio centímetro, viro e faço uma barra. Depois que eu fiz essa barra, eu vou colocar um elástico bem fininho nessa perna e na outra perna. Quando eu colocar o elástico, ele vai ficar assim, ó, nesse formato. Ó, o elástico. Tá, ó, então ele tava aqui assim, certo, ó. Coloquei o elástico, ficou assim. E agora, o que que eu vou fazer? Ela tá assim. Aqui é mais fácil pra vocês verem, tá? Coloquei os elásticos, eu vou abrir ela nesse formato aqui, ó. Eu vou pôr os cavalos daquela costura que a gente fez no meio, tá? E ele vai ficar assim, ó. E eu vou passar uma costura aqui, dessa ponta até essa ponta, porque aí ele vai formar já a calça. Só que com o elástico, tá? Então, ó, vou juntar ponta com ponta de uma perna, vou juntar os cavalos e vou juntar a outra perna, ponta com ponta. E vou passar uma costura aqui, tá? Que ela vai ficar assim, ó. Ó, aqui tá a bermudinha, ó, tá? Esse passo a passo é para qualquer tamanho de bermuda, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar ela pro lado do direito, a bermuda, e vou dobrar aqui, vou fazer uma barra de meio centímetro. Vou fazer a barra, que tá aqui, ó, já fiz a barra. E agora também eu vou aplicar o elástico aqui. O mesmo elástico que eu apliquei na perna, eu vou aplicar na cintura. É um elástico bem fininho, ó. E tá aqui a nossa bermudinha pronta, tá bom? Então, lembrando, esse passo a passo é para qualquer tamanho de bermuda. Você vai fazer uma boneca grande, uma boneca pequena, vai fazer essas daqui pequenininha que a gente tá fazendo, é o mesmo passo a passo, tá bom? Então, aqui nesse caso da calça, a do saci é vermelha, certo? Eu não vou pôr elástico nas pernas, porque ele usa tipo um shorts solto, né? Coloquei elástico só na parte da cintura. Mas o passo a passo, tá? É o mesmo, só que aí não coloco o elástico na cintura, na perna. Ó. Aqui, ele com a bermudinha. E ele usa um suspensório, certo? O suspensório, a gente mede, ó, daqui até aqui. Esse tamanho que vai dar. Vou calcular aqui 1 centímetro. Eu tô usando o tecido Valboa, então ele não precisa de acabamento. Aí, se você for usar o tricoline, você faz ele duplo, ou você pode fazer no feltro também, tá? Ó, então, eu vou pôr a alça aqui por dentro, vou pôr um pinguinho de cola aqui. Colo e cruzo aqui, ó, pra sair desse lado aqui. Eu também vou pôr um pinguinho de cola. E vou pôr pro lado de dentro. Então, ele tá colado só nos shorts, ele não tá colado na pele dele, tá? Deixei colado só nos shorts.
ó. Então, fica assim. Agora, a gente vai fazer a touca dele, ó. Esse aqui é o molde da touca. Então, eu vou fechar assim e vou passar uma costura aqui, tá? Que ele vai... Vou pôr do lado do direito e ele vai ficar assim. E aí, eu vou colocar na cabecinha dele, que já cobre a emenda lá que nós fizemos, né? De costura na cabeça dele. Ó. Fica assim, tá? Então, aqui embaixo, eu vou pôr cola. Lá onde que a gente costurou a cabeça no pescoço, ó. Já pus cola. Vou pôr cola aqui também, pra dar uma segurada. Ó. Então, coloquei um pouquinho de cola na lateral. E vou pôr na outra lateral também. E é isso, ó. Se quiser, pôr um pinguinho de cola aqui, deixar assim, ó. Pode deixar. Ó. Fechadinho aqui. Aqui eu vou pregar colar também um botãozinho. Gente, outra coisa, o Saci, ele fuma um cachimbo, né? Mas eu optei por não estar fazendo o cachimbo, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, a minha maior ideia de estar fazendo essa coleção é para as crianças brincarem, né? Descobrirem o nosso folclore. Eu sei que o Saci, ele fuma um cachimbo, isso faz parte da história. Mas, se falando de criança, eu não vou fazer o cachimbo, tá bom? Vou optar por não tá fazendo o cachimbo, mas vocês fiquem à vontade, se quiser pôr o cachimbo no Saci de vocês, tá tudo bem, tá bom? Então, agora a gente vai finalizar com o rosto. Pra gente tá fazendo o rosto, eu vou pegar um botão, vou achar o meio aqui dele, vou colocar o botão. Com a micron, eu vou fazer só meia boca. Então, eu vou fazer um sorriso largo, mas só meia boca. Eu vou só fazer até aqui a metade, ó. Ó. Aí, vou subir aqui no meio aqui, né? Eu subo o narizinho. E aqui, a minha base é subir aqui um pouco, nesse final dessa boca aqui, vou fazer um ponto. Vou imaginar a boca completa e vou subir e vou fazer outro ponto aqui. Que aí eu chego nos olhos dele, tá?
Então, é as pontas das bocas, eu subo, que é a medida do olho. Então, eu vou fazer aqui... Vocês podem fazer com a caneta fantasminha, se ainda não tem uma segurança pra tá fazendo o olho, tá? Eu gosto de fazer o olho das bonecas oval, tá? Porque eu acho que ele fica mais uniforme. Então, quando eu faço oval, eu consigo chegar na mesma medida dos dois lados, né? Então, caso você não tenha tanta ainda franqueza, segurança para estar fazendo o olho, eu aconselho fazer oval. Aconselho fazer o olho uma gota, assim, ó. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Uma gota. Então, aqui é o bico da gota, abre redondinho aqui e encontra a outra pontinha aqui da gota, ó. Dá pra ver? Ó. Então, eu comecei por baixo, subi e cheguei aqui embaixo. Ou fazer direto um oval assim, ó. Eu acho mais fácil do que fazer o redondo, porque o redondo nem sempre sai redondo, aí você vai fazer o outro lado, já fica diferente, então eu acho que a mão no oval, ela vai mais fácil, tá? É só uma dica, mas hoje em dia tem os transfer, tem as réguas, né? Mas pra quem não tem, tá? Então, aqui eu vou fazer ele o oval. Aí, o tamanho. O tamanho vai depender do tamanho da boneca. Aqui, no caso, a gente tá falando do quê? De uma boneca de 20 centímetros. Então, o olho não é gigante. O olho é proporcional ao tamanho da boneca, né? Esse oval aí que a gente tá fazendo. Faz uma sobrancelha. Pra boneca negra, o que que a gente pode fazer? Fiz o contorno aqui do olho. Eu posso pintar esse contorno todo de branco e fazer uma bola preta grande, tá? Fica legal. Ou pinta ele todinho de preto e faz os pontos de luz, também fica legal, tá? Primeiro eu vou passar um blush nele, pra dar uma corzinha no nosso saci. E depois fazer isso com a tinta molhada, já viu, né? Borra. Ó, então, eu gosto de passar um blush pra dar uma marcada aqui nas bochechas, aqui no narizinho dele. Tá? Então, vamos lá para a pintura do olhinho. Eu vou pintar o olho de preto e vou fazer um sombreado no branco depois, tá? Ó, vou pintar aquele oval lá que nós fizemos. Então, pintei todo o olhinho. Agora, com a tinta branca e um pincel de ponta mais fininha, eu vou... Aqui embaixo do olhinho, ó, eu vou passar o branco.
E agora com o pinta-bolinha fininho, número 1, não, número 2. Número 2, eu vou fazer o ponto de luz. Aqui, com a caneta Micron ainda, vou fazer os cílios dele, né, que eu não fiz. Gente, ó, simples assim, tá bom? Então, é isso. A gente terminou mais uma aula. Fizemos o nosso Saci Pererê, levado da breca. Esse era levado, hein? Esse se apronta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, curtido e façam bastante Saci Pererê aí, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!